Bom dia, povo de Deus, pessoal aí que está em casa, nesse domingo tão abençoado que Deus nos proporcionou. E eu não vou cantar na igreja hoje, mas vou cantar para a igreja. Vocês que estão em casa, cada um de nós somos a igreja do Senhor, amém? Peço a vocês que abram a tua Bíblia no Salmo 145. Eu quero estar lendo aqui. Salmo 145, versículo 8, está escrito: Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se, e de grande clemência. O Senhor é bom para todos. Versículo 14. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti espera os olhos de todos. Agora o versículo 18. Perto está o Senhor de todos. Só que esse todos agora tem um segredo. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Esse é o segredo. De todos aqueles que invocam o Senhor de verdade, o Senhor está perto. Amém. E quem é a verdade? Jesus é a verdade. Que invoquemos o Senhor nesses dias. Que invoquemos o Senhor com sinceridade. Que o Senhor Jesus, em verdade, na verdade, e é a nossa verdade, nós nos achegamos até Deus. Vamos cantar? Esses dias, pessoal, não sei quanto a vocês, não sei os pensamentos, o que está no sentimento de cada um, mas o Senhor tem sido muito bom para nós nesses dias. O Senhor tem trazido a chuva, e chuvas boas aqui para nossa cidade. Olha só, hoje tem um sol, o céu está bonito, está quase assim branco e azul, né? As nuvens brancas e o céu azul bem radiante. Daqui a pouco eu creio que vai estar isso, assim. Mas à noite choveu, ou seja, o Senhor tem trazido coisas boas para nós. Amém. Vamos cantar então agradecendo a Ele. O Senhor tem sido bom. O Senhor é bom para todos, mas aqueles que o invocam em verdade está perto do Senhor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Você pode cantar comigo aí onde você está, na tua casa ou em qualquer lugar. Agradeça ao Senhor essa manhã, nesse domingo, nessa semana, início de semana. Começa agradecendo ao Senhor. Ele é bom, Ele tem sido bom. Aleluia. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer
salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Senhor, te agradecemos pela chuva, pelo sol, pelo alimento, te agradecemos pela vida, Senhor. Muito obrigado, o Senhor tem sido fiel. Ó Deus, nada tem nos faltado. A tua palavra diz que o Senhor já tem nos abençoado com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós recebemos essas coisas das tuas mãos. Aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor diz que Deus manifestou os prodígios, os milagres ao povo de Israel. Mas para Moisés, Deus manifestou os seus caminhos. Muito mais do que os milagres, muito mais do que as bênçãos, são os caminhos do Senhor. Amém. E nesse nós estamos seguros. Nós podemos confiar, independentemente de qualquer circunstância, nós podemos confiar que o Senhor nos leva pela sua mão direita e a sua destra nos sustenta. Amém. É a palavra que diz, amém? Amém? Nós temos aqui algumas pessoas, o irmão Leandro que vai estar fazendo a oração de intercessão, o irmão Wesley, o nosso irmão que dirige lá, né, que organiza o nosso culto de manhã na igreja. Temos o Leandro, colocou aqui, ou melhor, o Douglas, né, confundindo o Leandro com o Douglas, está aqui com seu equipamento, nos ajudando, o irmão Osmar e o pastor Heron, que vai estar falando da palavra do Senhor com vocês daqui a pouquinho, tá bom? Esses irmãos não querem me ajudar a cantar não, irmãos. Eu pedi para eles aqui, ajuda a cantar aí. Minha vozinha tá meio assim, meio ruimzinha assim, mas esses irmãos vão cantar agora melhor, quer ver? Vamos ver, né? A sua meia ruimzinha é muito melhor que a nossa. Vamos cantar a oração que Jesus nos ensinou, irmãos. Todos nós conhecemos. Pai nosso nos céus, santo é teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu oh, aleluia, deixa o céu descer na tua casa, na tua vida. Senhor, deixa o céu descer sobre nós. Aleluias, aleluias, aleluias. O teu reino não é comida e nem bebida. O teu reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que se estabeleça em nós o teu reino, Deus. Aleluia. Pai nosso nos céus, santo é teu nome.
Deus amado, Deus querido, Senhor de toda a terra. Nós estamos em nossas casas, Senhor. Nós estamos nas nossas casas e nós não estamos presos, Senhor. Nós estamos livres em Ti, Senhor. Nós estamos não numa prisão, mas nós estamos nos nossos lares. Fazemos dos nossos lares, Senhor, um pedaço do céu, aonde o Teu reino é estabelecido, aonde a Tua graça nos alcança, aonde a Tua misericórdia nos abraça, aonde o Teu amor nos atrai. Estamos nas nossas casas, Senhor, glorificando o Teu nome, até, Senhor, a Tua vontade estabelecer, ó Deus. Oh, em nome de Jesus, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável para nós. A Tua vontade agora é que nós façamos dos nossos lares um pedaço do céu. Aleluia! Que possamos ter isso dentro de nós, para a honra e glória do Teu nome, do nome de Jesus. Teu é o reino, Teu o poder é Tua, é a glória para sempre. Aplauda o Senhor, irmãos. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Quero convidar o irmão Leandro. Não é o Douglas, é o Leandro. Vai estar fazendo intercessão. Bom dia, pessoal da cidade de Goiás. Uma cidade que tanto eu amo, que eu gosto, que eu prezo demais. Então eu sou aqui hoje, nessa manhã maravilhosa, como está dizendo o irmão Judaí, né, para abençoar nossa cidade, pedir bênção para a nossa cidade. Quero estar pedindo também bênção para o Brasil, para o nosso estado, que nós podemos estar unidos, estar todos unidos nessa comunhão com Deus, para poder trazer o bom para o Brasil, trazer o de melhor. E quero estar assim lembrando que nossa cidade é uma cidade abençoada e que vamos cada vez mais segurar essa bênção, trabalhar através dessa bênção, peço a todos da cidade que ore, que peça, que traga muita bênção, traga muitos benefícios, que traga coisas maravilhosas para a cidade, que é o que Deus tem para a nossa cidade. Então eu peço, todos orem mesmo com força, mesmo, pegando na mão de Deus e falando: Deus, cura essa cidade, sara essa cidade. Essa cidade é a cidade nossa, a cidade maravilhosa. Então, Deus amado, eu te peço, Senhor, que venha agora, com a Tua bondade, Senhor, com a Tua misericórdia, passa a mão sobre nossa cidade, todos que estão aqui, pessoas que estão aflitas, pessoas que estão angustiadas, às vezes, sem saber direito o que está acontecendo, Pai, mas que o Senhor possa mostrar a cada um, que acima de tudo, Senhor, acima de todos está o Senhor, Deus maravilhoso, Deus que abençoa os que nos guarda, Senhor, Deus que tem paciência pelas nossas fraquezas, Senhor, que nos perdoa nos nossos delitos, Senhor. Venha e abençoa nossa cidade, essa cidade que eu amo, essa cidade de todos nós, que nós lutamos e queremos que ela cresça também, Senhor, que venha crescimento debaixo de bênção. Por isso eu digo, essa cidade é a cidade da paz, Goiás, cidade da paz, porque é uma cidade abençoada, é uma cidade privilegiada, no qual Deus nos colocou no nosso caminho. Isso que eu tenho para falar, amém, que abençoe a todos, Pai, amado, amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Convidar o pastor Heron para estar compartilhando conosco a palavra. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Deus é bom, aleluia. Aleluia. Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Feliz por estar aqui juntamente com os irmãos. Não somente os irmãos que estão aqui presentes, né? Wesley, Leandro, Osmar, Douglas, Judair e eu, mas você que está aí no seu celular, né? Você está aí no seu celular nos acompanhando nas redes sociais da igreja e até digo para você que está aí assistindo pelas redes sociais, no Facebook, por exemplo, se você ainda não fez, você pode compartilhar essa transmissão, porque você vai fazer com que seus amigos do Facebook, por exemplo, assistam e acompanhem essa transmissão desse culto ao vivo nesse domingo, com o sol lá fora. Tivemos uma noite muito chuvosa e olha o tanto que Deus é maravilhoso, né? Quem é que entende esse Deus maravilhoso? De repente, muitas vezes, o céu está aberto e sol forte,
aí vem as nuvens, fecham, vem chuva, chove, passa algumas horas, já tem sol de novo. Isso somente Deus pode fazer. O homem pode até tentar entender Deus. A gente tem apenas que entender que Ele nos ama. Mas vamos direto aqui para a palavra de Deus. Eu queria que você que tem a sua Bíblia abrisse comigo no Salmo 102. Salmo 102. Eu tenho um costume, não é sempre, mas eu tenho um costume, e essa semana foi assim, que eu costumo orar os salmos. Como assim, Aaron? Eu pego a Bíblia, vou lendo alguns salmos e esses salmos vão me despertando para fazer uma oração. E começo a conversar com Deus, lendo os versículos e falando com Deus. E eu abri a Bíblia e comecei a ler alguns salmos e cheguei no Salmo 102 e desse salmo essa semana eu não consegui passar. Eu fiquei no Salmo 102 e todos os dias orando, pegando a Bíblia e indo para o Salmo 102 e a gente vê aqui no Salmo 102 a oração de um aflito, de uma pessoa aflita, passando por um momento difícil e essa pessoa, mesmo passando por um momento difícil, no versículo 12, aqui diz assim, Salmo 102, versículo 12, Tu, porém, Senhor, permanece para sempre, a memória do Teu nome de geração em geração. Eu vou repetir. Tu, porém, Senhor, permanece para sempre, e a memória do Teu nome de geração em geração. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, o Senhor permanece para sempre, a memória do Teu nome de geração em geração. E é ao Senhor que dura e que eternamente, que a Tua memória do Teu nome dura de geração em geração, é ao Senhor que oramos nessa manhã e pedimos que o Senhor fale conosco, fale com cada pessoa que nesse momento está conectado, assistindo essa transmissão, acompanhando esse culto, para que todos nós, Senhor, possamos sair daqui melhores, mais alegres, mais confiantes, mais fortes, diante de toda a situação que a gente tem vivido e passado em nossas vidas. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Amém. Bom, vou repetir. Tu, porém, Senhor, permanece para sempre e a memória do Teu nome de geração em geração. Eu fiquei pensando nisso, geração em geração. Quanto dura uma geração? E eu fui procurar fazer uma pesquisa e falam de várias situações, mas eu peguei aquela do Salmo 70, se não me engano, que o homem vai de 70 a 80 anos. Então, uma geração de 70 a 80 anos. Aí eu pensei na minha geração, na geração da minha família. Meus bisavós, uma geração, que eu não conheci meus bisavós. Meus avós, outra geração. Meus pais, que também já partiram, outra geração. Estamos vivendo a minha geração, falando em mim, estamos vivendo a minha geração. E eu estou vivendo a minha geração e tem as minhas filhas, por exemplo, que tem uma geração delas em curso. Só que, o que eu quero dizer com isso? Essas gerações passam. Meus bisavós passaram. Meus avós passaram. Meus pais passaram, a geração deles passou. A minha geração está em curso. Nós estamos aqui. Só que todos nós passamos, mas a Bíblia diz que Deus permanece para sempre. Deus está conosco permanentemente. Deus não passa. Jesus Cristo disse, está registrado no Evangelho de Mateus, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, Ele está presente. Ele morreu, ressuscitou, como nós conhecemos bem essa história que nos dá esperança, e Ele está aqui conosco todos os dias. Eu quero citar daqui a pouco um vídeo, os irmãos não me deixam esquecer de falar desse vídeo, mas eu queria lembrar que tudo passa. Se a geração passa, a nossa vida passa, todos nós aqui já experimentamos vários tipos de situação, não é verdade? Por exemplo, quem aqui já teve medo de morrer alguma vez? Estou olhando aqui para os irmãos no estúdio, aqui na sala do Judaí. Já teve medo de morrer alguma vez, Judaí? Já. Todos nós já tivemos. E eu queria citar aqui duas situações em que experiências que eu vivi, que eu tive medo de morrer.
Por que eu estou querendo falar isso? Porque isso passa. Por exemplo, muitos que estão aí nos assistindo ainda não era vivo nessa época. Eu tinha 9 para 10 anos de idade, isso no ano de 1973. Eu morava no interior de Minas, numa cidade chamada Formiga. Naquela época era uma cidade ainda pequena, hoje ela está bem desenvolvida, mas naquela época era uma cidade pequena. E surgiu o comentário de que tinha um surto de meningite. Gente, e as pessoas vinham falando que a meningite estava matando, e mesmo de verdade muitas pessoas morreram de meningite naquela época. E meu irmão Del me lembrou esses dias, e nós nos lembramos disso, nós tínhamos medo de morrer. Nós estávamos com pavor, eu acho que eu não me lembro, eu sempre fui uma criança ativa, que jogava futebol e tudo mais. Eu acho que a gente nem saía de casa com medo de morrer de meningite. Passei um medo de morrer naquela época, eu não me lembro de muitos detalhes. Mas aí chegou a notícia, chegou na cidade a vacina. E me lembro que a gente foi longe, fizeram alguns postos de vacinação e a minha mãe nos levou num estádio de futebol onde estava vacinando. E quando nós tomamos a vacina, imediatamente o medo de morrer passou. A vacina veio e o medo de morrer passou. O que eu quero dizer com isso? Passou. Não lembro mais quantos dias, Wesley, durou aquele medo de morrer. Mas o dia que tomou a vacina, o medo passou. Os anos passaram e mais recente, estamos em 2020, se não me engano, em 2013, 2014, não me lembro direito, eu comecei a sentir umas dores fortes no corpo. Poucas pessoas aqui sabem disso, é uma experiência que eu passei. Comecei a sentir dores no peito. Essas dores refletiam para o braço esquerdo e eu comecei a ficar com medo daquilo. Dor no peito, pensei que eu estava com algum problema de coração. Cheguei aí procurar cardiologista, fazer exame e não era coração. Só que não descobri o que era. Essas dores começaram a espalhar pelo corpo. Dali a algum tempo eu comecei a sentir uma queimação na perna esquerda e na perna direita, mas na perna esquerda era insuportável. Parece que eu estava com a perna dentro do fogo o tempo todo. Queimava, e eu ia trabalhar, eu tinha minha rotina. O único momento que essa queimação, eu não percebia essa queimação é quando eu dormia. Graças a Deus que nesse período eu dormia. Mas quando eu acordava, que eu punha o meu pé no chão, começava a sentir tudo de novo. Queimava, irmãos, como se eu tivesse com uma perna dentro do fogo. E médico nenhum descobria o que era isso. E eu orava, Deus, me ajuda. Eu me lembro num dia, ainda falando das dores no peito que tem a ver com essa doença, um dia eu estava com essa dor no peito e refletindo no braço, eu chamei o SAMU. Chamei o SAMU e eles me levaram para o hospital e a médica falou, não, você não está tendo um problema de coração, você não está tendo um infarto também. Mas aquilo ninguém descobria. Aí um dia um médico descobriu, ele me receitou os remédios certos e isso foi controlado. Chama-se polineuropatia periférica. Para facilitar, como disse o neurologista, inflamação dos nervos. Mas eu tinha medo de morrer. Eu achava que eu ia morrer do coração com aquelas dores no peito. Passou. Passou. Só quem não passa é Deus. Deus não passa. Tu, porém, Senhor, permanece para sempre e a memória do teu nome de geração em geração. E sabe aqueles momentos que eu estava lá em casa? Eu moro sozinho. Quem não sabe, eu moro sozinho. Então você fica muito sozinho, você vai dormir aí com aquela preocupação toda. Deus estava comigo. Um dos nomes de Jesus Cristo é Emanuel, Deus conosco. Amém. Ele está conosco, todo o tempo. Pense em 24 horas por dia. Jesus conosco. Ele está conosco. E é Ele quem está conosco nesse momento que a gente está vivendo. Esse momento que o mundo está vivendo, que está gerando pânico, medo em muita gente. Mas junto com esse momento em que a gente está nesse isolamento social, existem problemas que nós vivemos normalmente na nossa vida. Todos nós temos. A Bíblia no Salmo 30, versículo 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Irmãos, essa noite
E eu não estou falando somente do momento que o mundo vive por causa do coronavírus, mas eu estou falando também de um problema que talvez você esteja vivendo agora, seja de saúde, seja familiar, seja profissional, seja financeiro. Eu não sei qual é o problema que você está passando agora, mas todos nós passamos em algum momento. Eu citei 2 problemas que eu passei durante da minha vida e tive muitos outros. Mas a Bíblia diz o seguinte, que o choro pode durar uma noite inteira. Essa noite pode estar longa. Pode ser que essa noite que você está passando está durando dias. Dias e dias e dias e dias. Essa minha, até descobrir qual era o problema, qual era a doença e qual era o tratamento a ser feito, qual o remédio a ser tomado, foram dias, foram meses. Meses sofrendo com aquilo. Mas eu quero dizer para você que essa noite pode estar sendo dura. Esse choro pode estar sendo parece que suas lágrimas não vão mais cessar. Mas eu quero dizer para você que essa noite vai passar. Essa noite vai chegar um momento em que ela vai passar. E sabe o que tem lá no final da noite? Quando amanhecer esse dia longo que você está vivendo, sabe o que tem? O sorriso. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. A alegria é a alegria do Senhor. A Bíblia diz no dos Salmos, a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa alegria. Amém? Então, eu não sei como você está agora, mas Deus sabe. Eu não sei como você está se sentindo agora, mas Deus sabe. E o salmista continua no versículo 13, levantar-te-ás e terás piedade de Sião. Ele está dizendo que Deus vai se levantar e vai ter piedade de Sião. Sião, Israel. Mas eu quero parafrasear, Deus me permita parafrasear a Bíblia e dizer, levantar-te-ás e terás piedade do mundo. Nesse momento em que o mundo vive esse problema, essa luta contra o coronavírus, Deus vai se levantar e vai ter piedade do mundo. Mas Deus também vai se levantar e vai ter piedade do Brasil. Deus vai se levantar e vai ter piedade de Goiás. Na verdade, Deus já está tendo piedade. Nas minhas orações, eu tenho uma coisa, eu senti. A situação, gente, está ruim. Ela poderia estar pior. Mas Deus está contendo. Não fosse a mão de Deus contendo essa situação, estaria muito pior. Mas eu tenho certeza, irmãos, você que está aí me acompanhando, que Deus está nesse negócio, cuidando. Deus tem piedade. Eu queria que você falasse agora comigo, levantar-te-ás. Quando eu falar, levantar-te-ás e terás piedade, você vai dizer o seu nome. Levantar-te-ás e terás piedade do Heron. Aí você fala o seu nome, amém? Deus está tendo piedade de você agora. Deus está olhando por você agora. Qual é o seu problema? Qual é o motivo do seu choro que não está parando, não está cessando? Eu não sei. O Judaí não sabe. O Wesley não sabe. Os outros irmãos que estão aqui não sabem. Mas sabe quem sabe? É Jesus Cristo. Porque Ele está com você aí, Ele não te larga, Ele não larga a mão de você. Isso me deixa emocionado, porque Jesus está conosco 24 horas por dia. Tem um vídeo que eu disse que eu ia citar aqui, tem um vídeo que eu não sei se vocês já viram, eu prometo que depois que eu sair daqui, que a gente terminar aqui, eu vou disponibilizar esse vídeo no grupo da igreja e nas minhas redes sociais. É um vídeo em que pessoas passam várias situações. Tem uma mãe no hospital dando à luz, tem um casal realizando um casamento, tem uma criança numa sala de aula tendo dificuldade escolar, tem uma mulher que vai para uma ponte, para um viaduto pensando no suicídio, tem esses trabalhadores que coletam lixo, passam com um caminhão de lixo, passando na rua coletando lixo, tem pessoas na sua rotina normal correndo, caminhando, só que tem um detalhe nesse vídeo. Jesus Cristo está com essas pessoas o tempo todo. Aquele pessoal que está correndo na rua, Jesus está correndo com eles. Aqueles trabalhadores que fazem a coleta do lixo, colhendo o lixo, Jesus está ajudando eles a puxar o lixo e colocar dentro do caminhão. Aquela mãe que está lá no hospital e dando à luz, Jesus está lá junto, sorrindo com eles quando a criança nasce. Mas também tem aquele momento em que aquela mulher recebe a notícia de que um ente dela que estava internado no hospital faleceu.
e aquela pessoa começa a passar mal, sentir fraca e triste, a enfermeira tentando ajudar a segurar e Jesus está ali abraçando e segurando e confortando. Aquela mulher está lá no viaduto, triste, chorando e pensando, vou pular daqui. E Jesus aparece, abraça ela e fala algumas coisas no ouvido dela. E ela de repente sorri e sai caminhando com Jesus, aleluia. Esse é o nosso Jesus. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião. Levantar-te-ás e terás piedade de você, irmão. Está tendo. Ele está com você, Ele está conosco. São situações que a gente vive, mas Jesus não nos deixa sós. Jesus não nos desampara. Você está preocupado com esse momento? Eu queria tocar um pouquinho nesse momento do coronavírus, porque a preocupação de muita gente, claro, é a maior, é de ficarmos no isolamento para não propagar o vírus, e o vírus não alcançar vidas e não haver óbito, as pessoas, menos contaminação, mais pessoas com saúde. Mas existe uma preocupação de muita gente com a situação financeira, com a economia do país, falando de Brasil, falando da cidade de Goiás, porque o comércio está fechado, porque nesse momento é necessário, e você está preocupado, como você vai se manter? Como que eu vou fazer depois? Olha, aqui diz que Deus permanece para sempre. É esse Deus que permanece para sempre é que está olhando por você. Saiba de uma coisa, se você confiar nele, se depositar nele a sua confiança, a sua esperança, tenha certeza de uma coisa, você vai ter a solução. Deus vai te dar as estratégias certas para você vencer. Tá certo? Deixa eu acompanhar as horas aqui. E saiba disso. Você está com medo, assustado, preocupada, mas Deus está com você. Jesus não nos desampara. Jesus é Deus conosco. Está aí agora na sua casa. Está aí agora do seu lado. Naquele vídeo, a gente vê ele abraçando, ele conversando. Aquele menino estava lá na sala de aula com dificuldade e não conseguia resolver os problemas da matéria para poder levantar, embora os coleguinhas dele levantavam e entregavam para a professora e ir embora, e Jesus vai lá, cochicha alguma coisa no ouvidinho do menino. E Jesus vai lá no ouvido da professora, dá um toque nela, ela vai lá naquela criança, explica para ele a matéria, o menino vai e consegue fazer, sorrir e vai embora. Sabe que Jesus está na nossa rotina. Jesus não é só no momento de pressão, de dor. Jesus não aparece só nos momentos difíceis, não. Jesus está presente em cada instante da nossa vida. Jesus está aí com você na sua rotina. É até interessante a gente pensar que se nós temos a companhia de Jesus, nós temos que pensar em como nós agimos também. Como é a sua ação diária? O que você faz diariamente? O que você fala diariamente? Qual é o alfabeto que você usa? Qual é as palavras que você fala no dia a dia? É de fé? É de esperança? É de alegria? Ou você está pessimista? Ou você fala coisas que vai doer no ouvido de Deus? Sabe, a gente tem que pensar nisso. E quando eu falo você, eu me incluo. O que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos nos comportando, sabendo que Jesus está presente na nossa vida 24 horas por dia? E lá no Salmo 121, quando nós vamos dormir, Deus não dorme. O Salmo 121 diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E depois ele diz que Deus não dorme nem cochila. Nós recebemos uma graça de Deus que é dormir. Mas Ele não dorme, Ele permanece, Ele está atento, Ele sabe o que Ele está preparando para você. Saiba, no momento está difícil, você está enfrentando uma batalha e junto com essa batalha ainda tem essa questão do coronavírus. Talvez você diga, meu Deus, eu ia resolver meu problema, mas chegou esse problema do coronavírus e agora eu tenho que ficar em isolamento, eu tenho que ficar afastado da minha casa e não posso resolver esse problema. Deus está cuidando para você. Talvez até esse período de paralisação seja o momento em que Deus está preparando a solução. Entenda isso. Saiba que Deus não está longe, não.
Saiba que Deus não está aquém e nem alheio à situação em que nós estamos vivendo. Deus não está alheio. Deus está aqui. Você pode até achar que está, mas não está. Eu queria ler com vocês também Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 35. Diz assim: aproveitar e mandar um abraço para todos vocês que estão aí do outro lado assistindo a gente. É uma experiência nova para mim de transmissão ao vivo. Eu costumo fazer vídeos com pregações, mas é uma experiência nova para mim estar aqui falando com você, feliz. Obrigado por permitir que a Igreja de Cristo entre em sua casa. Obrigado por permitir que a palavra de Deus seja transmitida aí no seu celular, chegando na sua casa, onde você estiver agora. E obrigado por compartilhar. E quando você compartilha, você ajuda a propagar a palavra de Deus. Não é porque o Heron, o Judair e os outros irmãos estão aqui, é porque Jesus está através de nós chegando até você. Nós temos fé nisso. Marcos 4, 35 diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estavam no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa com que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Qual é a tempestade que você está passando? Jesus aqui estava dormindo no barco. Ele não estava ausente. Ele estava junto com eles. Ele estava no momento em que ele estava dormindo. O Jesus homem dormia. O Deus sobrenatural, o Deus... Hoje Jesus já não dorme, Jesus já está 24 horas, porque hoje ele está no céu e aqui ao mesmo tempo conosco, porque ele tem essa capacidade de estar em todos os lugares, de ouvir todas as coisas e tem todo o poder. Aí você talvez pergunte: mas como que Jesus está em todos os lugares? Ele é onipresente. Jesus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Naquele dia ele estava naquele barco. E ele tirava um sono porque a jornada tinha sido forte. E ele também dormia. O corpo físico de Jesus pedia que ele também descansasse. Começou uma tempestade, um temporal, começou a sacudir o barco. E os discípulos já não conseguiam mais controlar o barco. E começaram: meu Deus, eu vou morrer aqui. Não dou conta mais. E a água começou a invadir o barco. Aí eles acordaram Jesus e Jesus então deu uma ordem. E naquela ordem que Jesus deu, o vento parou. O vento estava forte. O vento estava insuportável, terrível. Você já enfrentou algum vento? Sabe aquelas tempestades malucas que de vez em quando vem, que a gente fica com medo da casa cair? Já teve medo da sua casa cair com a tempestade, Judaí? Mas vem. E às vezes essa tempestade ela não é natural, ela é no sentido de chuva. É uma tempestade que você está vivendo. Você está vivendo uma tempestade aí agora. O vento está forte. A chuva veio, a água está assim inundando. E você não sabe mais o que fazer. Qual que é a atitude? Chama Jesus. Os discípulos chamaram Jesus. Sabe o que ele fez? Mandou o vento parar. Aqui diz: vamos lá, onde está aqui? Opa, deixa eu abrir no versículo errado, a passagem errada aqui. E despertando, Jesus repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te. Repreendeu o vento. Quando ele repreendeu o vento cessou.
E quando ele disse ao mar, acalma-te, as ondas que estavam fortes, de repente, veio calmaria. Veio uma calmaria. Tudo tranquilizou. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Acalmar o mar. Ele está te acalmando agora. Amém? Saiba disso, tenha essa convicção. E outra coisa, não desista. Não desista. Quando eu digo não desista, é porque talvez você esteja já sem forças. Mas o salmista disse, tu, porém, Senhor, permanece para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião. Mais à frente, no versículo 17, diz, atendeu a oração do desamparado. Você está orando? Se você estiver clamando, Ele vai atender a sua oração. Você já está gritando de oração, Senhor, meu Deus, cuida de mim, já não aguento mais. Quantos de nós já fizemos essa oração? Talvez você está fazendo agora. Eu, vocês, você que está aí do outro lado, nos assistindo, nós precisamos propagar o que Deus tem feito na nossa vida. Você tem gastado tempo contando para os seus filhos as experiências ou você esconde as experiências que você vive dos seus filhos? Tem algumas que a gente não precisa contar e nem deve, no momento certo sim. Mas algumas experiências a gente precisa permitir que eles vivam conosco, para que eles tenham conhecimento de Deus, que eles saibam que Deus é verdadeiro, que Deus existe, que Deus está na causa, que quando nós estamos juntos em família, sentados à mesa, fazendo a refeição, Jesus está sentado à mesa conosco. Quando nós estamos viajando num carro com a família, Jesus está nesse carro conosco. Quando nós estamos passando uma hora apuro, Jesus está na causa. Nossos filhos precisam saber disso. Amém? E um povo que há de ser criado louvará ao Senhor. Da mesma forma, irmãos, é uma canção que eu acho que o Judaíno talvez não conheça, eu também não sei cantar, eu só sei de um pedacinho. Do Gerson Rufino, que é vai passar. Vai passar. Saiba que a situação que você está vivendo vai passar. Saiba que esse momento que o mundo está vivendo vai passar. Daqui a pouco a gente vai olhar para trás, o comércio foi liberado, o isolamento acabou, a doença foi contida. Por quê? Porque existe um Deus conosco. Se não tivesse esse Deus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, se não tivesse Jeová Deus conosco, nós pereceríamos. Quer saber de uma coisa? Se não fosse a misericórdia de Deus, nós já tínhamos sido exterminados há muito tempo, porque a gente é falho, a gente peca. Mas a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. E essa misericórdia do Senhor que se renovou nessa manhã de domingo, 29 de março, está olhando para o mundo. Está ouvindo as orações de centenas e milhares, talvez mais do que isso, bilhões de pessoas orando no mundo todo, em favor do mundo, em favor de que essa situação pare, de que esse vírus maldito cesse. Saiba que Deus está ouvindo a sua oração. Você está orando? Você está orando? Nós estamos orando? Vamos continuar orando. Mas vamos fazer a nossa parte também, não só orar. Vou continuar aqui. Ficará registrado para a geração futura e um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Que o Senhor do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra. Está dizendo que Deus está de olho aqui na terra. Salmo 102, versículo 19. O Senhor está de olho, Deus não tirou os olhos daqui. É o que o salmista diz. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Um Deus que não dorme nem cochila. O Deus que está com os olhos aqui na terra. Aí diz, para ouvir o gemido dos cativos. Quantas pessoas estão cativas hoje dentro de suas próprias casas? Ninguém pode sair. E existe país aí, irmão, que não pode sair nem para comer.
nem para comprar, é meio difícil, é complicado. Na França tem 4 motivos apenas para que uma pessoa saia de casa. A situação lá é grave. Mas estamos cativos. Aí diz, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Você está preocupado com medo de morrer por causa desse vírus? Deus está dizendo agora que veio para libertar os condenados à morte. Faça a sua parte, em oração, em cuidados, os cuidados orientados pelo Ministério da Saúde, pelas autoridades. Tome os devidos cuidados. Lave suas mãos com sabão, use álcool gel, todas essas orientações, falando dessa crise. Faça a sua parte. Não deixe de orar. Às vezes o desespero, a preocupação, a ansiedade, a gente às vezes fica ansioso. Isso atrapalha a oração, mas não deixe de orar. Tire um período de oração. O Bispo Raimundo fala uma coisa que ele falou isso uma vez e eu me lembro disso e nunca esqueci. Está com vontade de orar? Ore. Não está com vontade de orar? Ore a si mesmo. Quando você começar, por exemplo, use esse exemplo que eu estou dando aqui. Quando você está com dificuldade, não está conseguindo orar, pega a Bíblia, abre num salmo, começa a ler o salmo, que o Espírito Santo vai gerar palavras em você para você orar. Amém? Nesse momento, não deixe de orar. Se você não tem o costume, as famílias estão reunidas em casa, ore com a família. Se você já tem feito isso, amém, continue. Se você não tem feito isso, ore. Os casais, orem juntos. Chama os filhos para oração, tira um momento de oração com a família. Amém? Amém. Eu queria deixar essa palavra, vou repetir o salmo, o versículo principal. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião. Para fechar, vamos dizer, levantar-te-ás e terás piedade do Brasil, amém? Amém. Levantar-te-ás e terás piedade do Brasil. Agora usa o seu nome. Levantar-te-ás e terás piedade do Heron. Amém? Amém, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Queria agradecer imensamente esse momento, essa oportunidade de estar transmitindo a palavra de Deus. E espero que você tenha sido abençoado nesse momento. E que Deus tenha te abençoado, que a sua fé tenha sido fortalecida nesse momento. Nosso desejo é esse. Queria agradecer ao Bispo Raimundo pela oportunidade de estar aqui hoje compartilhando a palavra de Deus com vocês. E para você que faz parte do grupo da igreja, passando já para os avisos, para você que faz parte do grupo da igreja, grupo de WhatsApp da igreja, o Bispo Raimundo tem gravado mensagens todos os dias, mais ou menos na hora que era o almoço com Deus, entre 11 e 11h30. Todos os dias o Bispo Raimundo tem gravado mensagem de ânimo para a gente. Então, se você tem o WhatsApp e ainda não faz parte do grupo da igreja, peça para você ser incluído e você vai receber mensagens diárias do Bispo Raimundo. Tem sido bênção para a gente, tem fortalecido, tem trazido ânimo para a gente nesse momento em que a gente está confinado, né? Então, quero também trazer alguns avisos, lembrando que os cultos estão suspensos por tempo indeterminado, então continuamos com a transmissão dos cultos aos domingos, como esse, às 9 da manhã, de 9 às 10, e domingo à noite, logo mais à noite, vai ter culto novamente aqui na transmissão feita pelos canais da igreja, no Facebook. Agora hoje está só no Facebook, Asmar? Está no Facebook. À noite pode ser que seja transmitido também em outros canais, mas no Facebook é certeza. À noite nós teremos a transmissão do culto da mesma forma. Então, os cultos estão suspensos por tempo indeterminado. Então, continue assistindo os cultos, participando dos cultos, cantando junto, orando também no dia a dia para que Deus abençoe esses cultos, para que Deus esteja movendo e abençoando pessoas, alcançando pessoas na transmissão desses cultos. As contribuições financeiras, dízimos, ofertas, poderão ser feitas em horário comercial na igreja. O escritório da igreja está aberto nos horários comerciais, de manhã e à tarde, e você pode levar seu dízimo, sua oferta
alguma oferta que você queira deixar lá e entregar seus dízimos lá no escritório da igreja. Caso você necessite, tenha dificuldade de chegar até o escritório, você pode ligar lá no escritório 3371-4209, é isso mesmo, né, Judaí? 3371-4209, que os irmãos vão buscar na sua casa, tá bom? Se tiver alguma dificuldade de levar seu dízimo ou sua oferta no escritório, você pode entrar em contato com o escritório e vão buscar na sua casa, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Se você fizer depósito bancário e transferência, também pode ser feita, aí você pode avisar também que foi feito. Se você fizer um depósito bancário na conta da igreja, você pode avisar no escritório que foi feito, tá bom? E foi disponibilizado no grupo de WhatsApp da igreja, essa conta da igreja foi disponibilizada, tá lá, você pode dar uma olhadinha e para você fazer, talvez, você achar mais fácil para você fazer uma transferência. Hoje em dia as pessoas usam os aplicativos de celular, pode ser feito de casa mesmo. Se você sentir que achar que fica mais fácil para você, entre em contato, pega o número da conta para você fazer isso. E estaremos recebendo doações para os mais necessitados, higiene pessoal e alimentos. Se você então puder doar alimentos e material de higiene pessoal, pode ser feito isso deixando no escritório da igreja. E da mesma forma, você pode também pedir que alguém da igreja vá buscar na sua casa. E para finalizar, domingo vai ter ceia. Aí você pergunta, mas não está tendo culto na igreja, como é que vai ter ceia? Aí é o seguinte, fica avisado, participando dos canais da igreja, que vai ser avisado como será feita essa Santa Ceia no próximo domingo, tá bom? Amém? Mais alguma coisa, Judaí, que você quer falar? Não. Amém, irmãos? Wesley? Amém? Amém? Vamos orar e encerrar? Quero mais uma vez agradecer a todos por esse momento e vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor é bom, porque o Senhor permanece de geração em geração, porque o Senhor é conosco 24 horas por dia, Jesus. Queremos te pedir que alcance agora cada pessoa que está acompanhando esse culto pelas redes sociais, que o Senhor esteja fortalecendo a fé, renovando a esperança, que o Senhor esteja agora, Senhor, tirando esse peso, essa angústia, tirando, Senhor, do coração dessas pessoas esse aperto, que o teu refrigério, Senhor, alcance essas pessoas agora. Que elas, como eu, nós todos aqui, sintamos que vai passar. Vai passar. Eu digo para você mais uma vez em oração, vai passar. Essa dor vai passar, essa dificuldade vai passar, esse sofrimento vai passar. E saiba de uma coisa, enquanto dura, Jesus Cristo está com você. Jesus contigo agora, colhendo as suas lágrimas nesse momento. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Um grande abraço, fique com Deus. Hoje às 7h, mais uma transmissão do culto à noite. Amém? Obrigado. Obrigado a todos, obrigado aos irmãos que nos ajudaram na transmissão aqui, o Douglas e o Osmar. Muito obrigado. Obrigado, Judaí, por ceder sua casa. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Amém? Fiquem com Deus.